Sejam bem-vindos ao Lapida Pod de hoje. E aqui no nosso programa nós vamos apresentar para vocês uma professora que passou quase 30 anos ensinando. Mas aos 49, ela deu um passo na vida onde ela deixou de ser professora para ser aprendiz. Aprendiz de uma verdade. Quando a nossa vida nos convida a olhar para a cura não como o objetivo principal da vida, se curar de uma doença, de uma condição, de uma situação, mas como experiência e o que tirar de melhor dessa fase, desse momento. Hoje nós vamos falar aqui no nosso Lapida Pod sobre cuidados paliativos. E antes de apresentar para você a nossa entrevistada, eu te convido a acompanhar os outros episódios aqui do Lapida Pod, a se inscrever aqui no nosso canal, aproveitar agora esse momento que você está chegando para já dar o seu curtir, se puder compartilhar com alguém também, se puder falar do nosso canal para os amigos, para as pessoas próximas, ficaremos muito agradecidos, porque aí dessa maneira a gente vai ampliando, aumentando a nossa comunidade. O Lapida tem um objetivo muito claro, que é trazer conteúdos, é trazer histórias, é trazer informações, conhecimento para que você transforme também aquilo que você conhece e a partir disso transforme a sua vivência. É lapidar o ser humano por completo. E quando a gente fala em lapidar, as histórias são aqueles fios que nos conduzem a experiências, a mudanças, a práticas, a maneiras diferenciadas de pensar, e foi justamente com esse objetivo que nós convidamos a Eliana, a minha entrevistada de hoje, que vive uma experiência que eu acredito que você não imaginou que fosse viver, que é estar numa condição de cuidado paliativo. Quando a gente ouve essa expressão, principalmente paliativo, meu Deus, é um choque, não é, Eliana? Assusta. Assusta? Antes de entrarmos nisso, eu quero que você se apresente. Fiquei muito feliz que você tenha aí aceitado o nosso convite para participar do nosso programa, que eu digo o seguinte, todos eles são muito especiais, mas do que nós conversamos lá nos bastidores, eu estou numa empolgação danada para conhecer você um pouquinho mais. Seja bem-vinda. Ai, que bom. Eu também estou empolgada para colocar um pouquinho assim da minha experiência, né? Uhum. Meu nome é Eliana, eu sou professora, porque a gente nunca deixa de ser, Isso mesmo. Mas agora eu estou aposentada pelo diagnóstico. Tinha 2 padrões de aulas na prefeitura, né? E hoje eu estou aposentada. Uhum. E como você mesmo falou, né? É uma nova história, um novo começo, né? Há 6 anos, entrou no 6º ano agora, né? E é assim, diferente de tudo que eu já vivi, porque eu nunca imaginei um dia usar esse termo, né? Cuidado paliativo. Porque, como eu falei já para você, eu achava que paliativo era um estágio lá terminal já, né? Da doença. E no caso, não. Quando você tem uma doença de controle, você está dentro do estágio paliativo, de cuidado, talvez para o resto da vida. Uhum. Né? E eu tenho um câncer metastático, né? No início era de mama, na mama esquerda. Então, primeiro baque, você tem câncer. Tá, você tem câncer. E essa informação tem um peso absurdo, né, Eliana? É bem pesado. O chão sai assim debaixo dos seus pés. É bem difícil de você encarar, né, tudo. Mas assim, câncer de mama hoje tem cura. Aí você faz biópsia, conversa com o teu médico, o tipo de câncer que você tem é um tipo que dá para tratar, que vai levar ali 1 ano e pouco, você vai fazer quimioterapia, você vai fazer radioterapia e você vai ficar bem. Aí saem os exames de imagem, né? Aí não era só na mama. Ele já saiu, ele já foi para a corrente sanguínea e já está no teu fígado, né? Aí você pensa, mas o fígado regenera, né? Porque eu sempre tenho esperança, eu sou uma pessoa muito positiva. Aí saem os exames e você vê que o fígado todo, ele tinha 3 tumores enormes, bem grandes,
e inúmeros por ele todo. O fígado todo tomado pelos tumores pequenos, né? E um dos tumores é divisa com o pulmão. Então ali tira qualquer chance que você tenha, né, de fazer uma cirurgia. Aí volta tudo. Eu já estava fazendo quimioterapia intravenosa, já estava sem cabelo, estava magra, toda aquela história, né? E aí mudou tudo. Mudou tudo. Meu médico chegou e falou assim: Eliana, agora muda. A gente vai... Tira foco de cura. E é foco de controle. Então... E quanto tempo, Eliana, foi desse primeiro momento, né, de descobrir que estava com câncer, esse câncer era na mama, então era tratável, as expectativas elas foram crescendo. Quanto tempo para chegar nesse recorte da tua vida aí em que o médico fez essa... 2 meses. Essa declaração, 2 meses? 2 meses. 2 meses. Eu me senti muito culpada pelo... Você, né, falou assim, mas como assim eu deixei? Né, porque foi na época do Covid e tudo, mas eu fui num exame desses de rotina, que eu faço todo ano, que as mulheres fazem, né? Que apareceu. Então, eu falei, então foi uma falha minha? Aí até o meu ginecologista falou, não, Eliana, foi muito rápido, porque ó, você teve aqui tal dia do ano passado, e não tinha nada. E eu fui lá fazer o exame, e ele apalpou a minha mama, e não tinha nada, e eu acredito que não tinha mesmo, porque 2 semanas depois você catava ele aqui, de tão grande que era. Então, ele não tinha nada quando ele avaliou ali. E quando saiu os resultados, já apareceu nos resultados, né? E aí eu refiz os exames, confirmou tudo. Né? Então, foi nesse exame de rotina. Por isso que é muito importante todo mundo fazer, né? E ali foram 2 meses até fazer a biópsia, sair todo o resultado, né? Para ter todo esse caminho já, né? Porque teve que fazer rápido também a quimioterapia, começar antes já, porque estava avançado, né? Já estava aparecendo, estava fora e tudo, e o medo, né? Que se espalhe mais. E já tinha ido mesmo pro fígado, né? E daí já se vão 6 anos. De 6 anos. Dessa fase, dessa descoberta, 6 anos. 6 anos. E antes dessa descoberta, quem era a Eliana? Você era professora. Sim. Como que você olhava para a vida? Olha, eu sempre fui uma pessoa que eu amo a vida. Sempre gostei muito, assim. Mas eu acho que eu não olhava a vida de uma maneira tão significativa como eu comecei a olhar depois. Porque eu nunca vi a morte tão perto, sabe? Eu não tinha convívio com a morte. As pessoas da minha família morrem tudo com 80, 90 anos. Então a morte não é uma coisa presente na minha vida. E eu não me dei conta disso. De repente ela estava do meu lado, ali. Porque a sensação que você tem quando você recebe um diagnóstico de câncer, principalmente metastático, porque se você for pesquisar, o metastático, a primeira coisa que você faz é pesquisar no Google. Uhum. Daí tá lá, né? Ele é BIRAD 5, né? Que é o mais grave. Ele é estágio 4 e ele não te dá nenhuma chance, assim, que você vai viver, né? Há 10 anos atrás você tinha 4 meses de vida, com esse tipo de câncer que eu tenho hoje. Então, vem todo aquele medo, aquela insegurança, né? E tudo ali. E você tem que começar a organizar, né? O que é verdade, o que não é verdade e o que pode ser, né? Que vai acontecer com você, assim como não, que você pode viver muito tempo, que hoje existem medicamentos avançados que vão te ajudar. Então, você tem que organizar essa ideia primeiro, porque no começo você fica muito, muito abalado. Você não consegue parar para pensar. Só vem aquele sentimento de morte, sabe? Então, é bem difícil isso, até você conseguir organizar isso. Então, antes do câncer, eu trabalhava muito. Eu tinha 60 alunos por dia. Porque trabalhava de manhã com uma turma e à tarde com outra. 30 alunos em sala de aula. Todos os dias. Então, era muito trabalho. Trabalhava muito, muito, muito. A família, a gente convivia pouco, né? Porque tinha tempo, né? E, assim, até o meu marido sempre trabalhou longe também, né? Ficava longe. Então, a gente, assim, meio deixava um pouco a família. E era muito trabalho, muito trabalho. E eu achei que isso foi prejudicial para mim, sabe? Porque
A minha filha mesmo fala, mãe, antes de você ter o câncer, você já não estava bem, sabe? Emocionalmente, principalmente, estava cansada, né? Depois do câncer, é difícil, é complicado, mas hoje eu tenho mais qualidade de vida, porque hoje eu cuido mais de mim, eu cuido mais da minha cabeça, sabe? Me preocupo com o meu bem-estar, coisa que eu não fazia antes, sabe? Não ligava para nada mesmo, assim. Então, o câncer trouxe isso de aprendizado, sabe? Olha para você, né? Cuide de você. Preste atenção no seu redor. Porque a gente tem muito essa coisa de querer coisas materiais e de querer ganhar. E eu tenho que comprar um apartamento, depois eu tenho que comprar um carro, daí aquele carro já não é mais o carro que eu queria. Eu tenho que comprar outro carro, sabe? E eu quero ter isso, e eu quero ter aquilo. Hoje, para mim, é a divisão clara do ter e ser, né? Isso. Nós não conseguimos chegar nesse ponto de equilíbrio. Sim, eu acho que hoje eu sou mais do que eu não ligo para as coisas de ter, sabe, assim. Então até eu quero trocar o meu apartamento por uma casa menor, uma casa pequena, porque eu quero que os cachorros corram lá no quintal, sabe? Não é para ter aquela casa, é para eu poder ter os cachorros. Então, assim, são coisas que a gente muda de pensamento, né? E isso é muito bom. Mas é a tal história, como falar assim, é bom o estágio que você está vivendo hoje, é bom, mas seria bom se a gente tivesse esse olhar, essa consciência. Antes lá de ter o câncer, talvez você não tivesse o câncer. Você acredita nisso? Acredito, porque o câncer tem muito a ver com o ambiente que você vive, as coisas que você come, a maneira que você trata o mundo e que o mundo te trata. Eu acho que tem muito a ver. E ainda vou mais profundamente assim. Eu acredito que o câncer está muito ligado com a sua história de vida nessa ou em outra vida. Uhum. Porque aí fala, não é castigo. Eu não acredito que seja castigo. São coisas, são consequências das suas atitudes, né? Seja ela, né, na questão aí de emocional ou até dos seus atos, né? Mas tem a ver, sim. Tem. Porque eu já vi tantas pessoas adoecerem, sabe? Assim, não só do câncer, mas emocionalmente. E você via que a pessoa era saudável, assim, olhando para ela. Então, eu acredito que tem a ver. Deixa eu fazer uma pergunta. Você foi professora há quase 30 anos. Você disse agora que continua sendo, né? Porque a gente está sempre... muda. Não muda, a gente está sempre ensinando, tendo a oportunidade, pelo menos. E a gente sabe que essa função principalmente exige presença, exige planejamento, atenção, foco, né? Porque você tinha 60 alunos, então imagina, são 60 vidas, são 60 cabecinhas que estão sendo influenciadas Sim. por aquilo que você se dispõe a compartilhar com elas, a trocar com elas. Qual é o ensinamento que você teve ou você está tendo, Eliana, nesse processo todo, que mostra para você o principal ensinamento de vida? Qual seria o principal ensinamento da vida? Eu tenho certeza que é essa questão do olhar para o outro, do ser humano. De você olhar, por exemplo, a criança, o aluno ali, sabe? Como criança e não só como aluno, ou as pessoas que convivem com você, olhar para elas, os problemas delas, o dia a dia delas, as coisas que elas trazem da vida, porque a gente peca muito nisso. Nós não estamos preocupados com as pessoas que estão do nosso lado ali, com os problemas delas, sabe? A não ser que ela seja sua melhor amiga. Daí você para conversar, para pensar ali um pouquinho sobre a vida dela, mas caso contrário, não. A tua vida é tão corrida, que você, às vezes, passa semanas sem falar um oi com uma pessoa, sem ligar para o teu pai, ou ligar para tua mãe, ou falar com a tua irmã. Então, uma das grandes lições que eu tive na minha vida foi essa questão de juntar mais a questão da família, né? Dos filhos, marido, mãe, irmã, ali a gente tá mais junto, né?
E dos amigos mais próximos também, aqueles que estão ali sempre do seu lado, né? Eu viajo muito com as minhas amigas, a gente tem uma ligação muito forte, né? Então, eu acho que isso trouxe, assim, nossa, mudou muito a minha vida com relação a isso, sabe? De estar mais próximo, de olhar mais para as pessoas. O meu prédio, eu não conhecia quase ninguém no meu prédio, hoje eu conheço quase todo mundo, a gente conversa, a gente vai tomar café na casa uma da outra, sabe? Tem mais amizade. Então, eu acho que isso é uma grande lição que a gente aprende, né? Na vida, de você ter mais contato com as pessoas, mas não é aquele contato... Assim, apenas o social trivial isso, ali, né? De contato, política de boa vizinhança isso, apenas. Você tem um contato assim mais puro, mais verdadeiro, sabe? De vida mesmo. A pessoa precisa de você, pode chamar que você vai ajudar, sabe? Então isso eu achei assim. E outra lição, as pessoas, você pode ter aí 1 milhão de amigos na internet, eles não são seus amigos, eles são seus colegas, né, ali, ou eles são curiosos sobre a tua vida. Porque quando vem a doença, se você tem 30 amigos, vai sobrar aí uns 4, 5, de verdade. Você diz isso baseado em quê? Baseado exatamente? Na minha vida mesmo, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito... Eu falo muito, então eu tenho muita... Eu sempre tive muitas pessoas perto de mim, a gente sempre conversava muito, tinha muitos amigos. E quando veio a doença, né, no começo era muita gente, porque todo mundo tem curiosidade de saber se você tá sem cabelo, se você vai morrer, sabe? Então tem muita essa curiosidade. Mas com o tempo, tudo vai afastando. As pessoas vão se Elas afastando. vão se afastando. Fica quem? Fica quem é de verdade. Fica são bem poucos. Bem poucos. Dá para contar numa mão, né? Então, são os amigos de verdade, são aqueles que ficam, né? E a família também, né? A família a gente vai ver ali, que são aqueles mesmo que você já podia contar com eles, né? Que impacto esse afastamento ou essa peneira, né? Ela traz, ou trouxe para você? No começo, para mim, eu sofri um pouco, assim, porque eu sempre gostei de estar no meio, de conversar, de estar ali, sempre, né? Muita gente e tudo. No começo foi difícil, não vou dizer para você que foi fácil, sabe? Mas depois... eu comecei a pensar, sabe, a ter até ler algumas coisas sobre isso e perceber, assim, que o que não é de verdade não te faz falta, sabe? Então, você tem que ter, o que te faz falta na vida é aquilo que te acrescenta, sabe? Que te abençoa, que te ajuda. Não estou falando de ajuda financeira, essas coisas, sabe? Eu tô falando a própria presença. De presença mesmo, sabe? Então, eu sinto isso, assim. Apesar assim, sabe? Porque a gente passa a vida toda, né? A toda ali, conhece muitas pessoas. Quantas pessoas sobram na sua vida? Hoje, eu contando, assim, pessoas que são mesmo muito importantes na minha vida, que se eu ligar para ela hoje e falar assim, olha, eu preciso de tal coisa, ela vai fazer na mesma hora, dá para contar aí umas 5, 6, né? Desde lá quase da infância, né? Certo. Que ficaram até hoje, né? E então, assim, eu não tô falando que todo mundo tem que ficar ali, ai, coitada, ela tem câncer, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que parece que você perde um pouco. Muitas pessoas não têm, elas se afastam porque elas não conseguem mesmo. Eu conheci pessoas que elas não conseguiram ficar perto de mim. Elas não tinham força. Elas não tinham força para ficar perto de mim. Então, eu era mais forte, né? Então, conheci pessoas que ela se afastou porque ela não conseguia ficar, ela não conseguiu... Era demais para elas. O dia que eu contei do câncer, a pessoa entrou em choque. Aí eu nunca mais, não falo, porque a pessoa não consegue. Tem gente que não consegue falar a palavra câncer. Para mim é normal. Porque assim... Isso normal hoje ou sempre foi? Olha, eu acho assim que porque todas as mulheres da minha família morreram de câncer. Então era uma coisa meio assim que a gente já falava dentro da família, sabe? Só que eu não imaginei assim que ia acontecer comigo, porque você nunca acha que vai acontecer. Inclusive a minha cunhada, ela tem, e ela sofre muito de dores. Eu falava assim, olha, se um dia eu tiver câncer, eu não vou tratar. A primeira coisa que eu fiz foi correr tratar, né?
Então, porque quando é com os outros é mais fácil, quando é com você é difícil, né? Então você, não, mas se tem tratamento, né? Porque o tratamento é malvado, ele judia muito, ele maltrata muito, sabe? Então as pessoas veem você bem, como você tá bem e tudo, não sabe tudo que tem lá por trás, mas também não precisa nem ele saber, né? Então o importante é você conseguir fazer. Cada um tem a sua jornada, com as suas dores e sabores, né, Eliana? Todo mundo tem, já dizia, né, um poeta aí que cada um sabe a dor e a beleza de ser o que é. Isso mesmo. Né? Então, eu sentia muito isso no começo, né? Essas dores, assim, até emocionais, mas eu não deixei me abater. Então, porque você toma a decisão, como eu falei já para você lá, é uma decisão. Você tem que tomar dias de vontade de não levantar da cama, dias de vontade de não levantar da cama, mas levanta. Levanta, porque quando você levanta, você já vai ver outras coisas, você já vai conseguir pensar em outras coisas. Então, é difícil, é muito difícil. Porque eu, além de tudo, né, ali fazendo a quimioterapia, ali no começo, teve a história do Covid, porque como eu tinha que sair para fazer os exames, né? É verdade, você entrou bem naquela fase crítica da pandemia. Peguei o Covid. Sim. E para alguém que já estava, de alguma maneira, estava debilitada ou não? Já estava sem cabelo, estava magra, sem cabelo. E com mais o Covid? Mais o Covid. Daí o Covid, e ainda não tinha lugar nenhum para ir. Tava meu filho e eu dentro da casa. Aí o meu médico falou, chama o SAMU, para tentar ir uma vaga. Aí eles me levaram, foram lá de madrugada, me levaram, porque eu já não respirava mais, né? E aí vai para uma UPA, aí depois levam para outra UPA, né? Onde tem espaço. E parecia uma cena de guerra. Justo, eu lembro. De guerra. Não tinha uma cama, era uma maca improvisada. Uma maca improvisada, né? E ali foram momentos assim, sabe? Que se eu pudesse, eu apagaria da minha cabeça essa. E aí foram 15 dias, né? Eu fiquei, daí fui pro Lima, quando conseguiu vaga, fui para lá, fiquei 6 dias na UTI. Daí. Vi várias pessoas morrerem do meu lado, né? Ali. E pessoas jovens, né? Triste, muito triste demais, sabe? O que isso te trouxe? Porque você estava, de alguma maneira, lutando para sobreviver ou para viver, continuar vivendo. Do outro, você via realidades tão cruéis, como, por exemplo, jovens perdendo as suas vidas, né? Como que você lidava com esse cenário todo aí na sua cabeça, com a sua realidade? Porque uma coisa é você estar lidando com essa realidade que é comum, é coletiva, mas cada um tem a sua particularidade. No teu caso, era muito grave. Aí foi também, assim, uma outra atitude, sabe? Porque eu ficava observando que eles colocavam, quando a gente ficava muito mal, assim, tava lá com 13 litros de oxigênio. Depois 15 e é intubação, né? Então... Você chegou a ser entubada? Eu não cheguei, mas eu usei 13 litros de oxigênio. Então eu via quando eles botavam as pessoas de prona, virava de bruço. Sim. Então, na noite que eu fiquei mais ruim, a equipe foi e falou assim, vamos colocar ela de prona. Eu não quis. Eu falei, não quero ficar de prona. Eu fico de lado, mas de prona eu não vou ficar. Aí ela falou assim, mas por quê? Eu falei que todas as pessoas que vocês colocaram de prona, vocês entubaram. Todas. E a maioria morreu. Eu não quero ficar, eu vou lutar e eu vou ficar de lado. Aí eles me colocaram de lado e deixaram no 13 no oxigênio. Aí eu fiquei acho que uns 2 dias assim. E fui lutando ali, tentando respirar. E tem que comer, né? Porque você ficar ali 10 dias sem comer, você, né? E aí eu senti assim que eu queria, e eu tenho um organismo bom. Então, o meu organismo começou a responder aqueles medicamentos que eles estavam colocando, que eram muito fortes, né? Mais uma prova sendo colocada para você ali, né? Então, aqueles medicamentos muito fortes ali, eu comecei a responder. E aí, a outra coisa que foi bom também, que quando eu fui pro Lima, que fui acompanhada por um médico muito bom, e ele falou assim, Eliana, vamos tirar você daqui, você vai pra tua casa, e a gente vai armar tudo lá, o teu plano paga, a gente vai montar tudo um arsenal no seu quarto, e você vai ficar mais ou menos 1 mês usando oxigênio na sua casa. Porque se você pegar uma infecção aqui, você morre. E todo mundo olhava pra mim com um olhar de dó. Você vai morrer. Já era uma despedida. Porque eu tinha cara de quem ia morrer, né?
E eu consegui sobreviver. Só que quando eu achei que eu ia voltar para casa, já ia voltar tudo bem, foram quase 2 meses para eu ficar em pé de novo, para eu andar de novo, para eu conseguir segurar uma caneca na mão, né? E daí já começar de novo o tratamento do câncer, né? Até porque nesse momento você não tinha como conciliar os tratamentos. Então teve um dia que eu perguntei ali pro médico da prefeitura, eu falei para ele assim, virei para ele e falei assim, doutor, você não acha que eu tenho chance de viver? Nossa, o olhar dele para mim, assim, eu quase que falei, o senhor não precisa nem responder, sabe? Daí ele falou assim, olha Liliana, você tem vontade. E quando a gente tem vontade, as coisas podem mudar. Como diz, agora você tá com cara de quem vai morrer, né? Mas pode mudar, né? Mas foi bem difícil mesmo. E aí, com todo o tempo, e que fisioterapia e tratamento, tudo, melhorei, né? Fui melhorando aos poucos, foi muito difícil. E depois eu voltei pro tratamento do câncer, né? Comecei de novo, daí porque tive que parar o tempo que tava lá, né? E voltei. E nesse tratamento do câncer eu já tô há 5 anos. Ele já era para não estar mais funcionando. O tratamento. Não era mais para estar funcionando, porque geralmente eles, não é uma database, mas é um tempo que ele já tem experiência de que o medicamento faz efeito. E o meu entrou no 6º ano agora, né? E o último exame que eu fiz de imagem, aparece 36% do tamanho dos tumores do fígado. O que isso quer dizer? Uma linguagem bem para a gente entender aqui. Quer dizer que ainda não entrou em remissão total. O câncer está ali. Tem células vivas ali ainda. Certo. Entendeu? Então, tem células ali. Mesmo porque quando você tem metástase, é muito difícil um médico ele dar um diagnóstico final para você. Um diagnóstico não, não sei como chama, um laudo, sei lá, alguma coisa final. Ele dizer assim, você está curado, né? Você não tem mais câncer. Quando você tem metástase, isso é quase impossível, né? Porque a gente que é leigo na história, assim, tudo, ainda tem essa questão, por exemplo, que ainda a medicina não conseguiu, essa questão da célula que hiberna, né? Ela consegue ficar lá bem quietinha, lá num lugar, e ela produz o próprio alimento. Ela não precisa, a célula cancerígena, ela não precisa de alimento, ela produz o dela. Então ela fica lá por muitos anos quietinha lá. Sem incomodar. Pode ser uma. Quando o médico fala assim, agora você está curada, você não... Aí é a hora que ela vem. E quando você percebe, já está espalhada para o corpo todo. Isso acontece muito. Eliana, tudo muito forte o que você comentou até aqui, mas tudo muito consciente. Eu acho que esse é o grande motivador da sua vida e da sua história. Essa consciência mesmo do que está acontecendo, do que eu tenho, como eu posso lidar com isso, principalmente, né? Como encarar tudo isso. Eu vou fazer uma pausa bem rápida aqui e eu quero entrar na sua casa e eu quero também entrar na sua fé. Mas me dá um minuto. Tá. Me dá um minuto para convidar você a se inscrever no nosso canal, a comentar esse episódio. Tá vendo? Tá acompanhando a história da Eliana? Isso te toca de alguma maneira? É familiar em algum nível para você também? São histórias assim que conectam, que nos fortalecem, que nos trazem alguns exemplos, que mudam também a nossa maneira de pensar, de agir, principalmente, né? De viver. Esse é o propósito aqui do nosso Lapida, de lapidar o ser humano mesmo como um todo. E aí eu peço para que você se inscreva no nosso canal para a gente aumentar essa comunidade, para a gente continuar trazendo esses assuntos que vocês se interessam por eles, fortalecendo aqui o nosso canal principalmente e mostrando que sim, estamos no caminho correto, que é essa troca genuína de experiências e do que a gente pode aproveitar enquanto está aqui recebendo essas informações. Então me dê essa força aí, comentando, compartilhando e curtindo e se inscrevendo no nosso canal. Pedi permissão para entrar lá na sua casa, porque em alguns momentos aqui da nossa primeira parte da entrevista você falou com não digo uma certa lamentação, mas com um tom de, puxa vida, poderia ser diferente. Quando os amigos até então se afastaram, as pessoas não tinham força de lidar com a tua realidade, não sabiam como lidar com isso. Como é viver com essa realidade, ou a partir, né, desse ponto aí do diagnóstico, Eliana, e principalmente depois com o estágio onde você chegou já para cuidados paliativos,
Como foi dividir isso dentro da sua casa? Você é casada, tem 2 filhos, é isso? Sim. Olha, a minha família é nota 1000. Meu marido, né, nós somos casados há 30 anos, a gente se conhece há 36 anos. Olha, ele sempre foi parceiro, né? Nós temos nossos problemas com casamento, como todo casal tem, que é normal você casar há 36 anos, não ter nenhum probleminha no casamento. É anormal não ter, né? Então, mas ele, marido, parceiro. Né, Jéssica e Max? É ou não é? Vocês são prova disso, né? Então tá bom. Então, ele é muito parceiro, muito. Ele, na época que ele precisava arranjar um hospital para eu ficar, né, que ele corria, ele ficava de madrugada ligando para os lugares para conseguir, né, na época do Covid e tudo. E também quando recebemos o diagnóstico que ele estava junto comigo lá, eu senti assim que ele foi difícil para ele, mas ele estava ali firme, sabe? E sempre ali cuidando, sempre. Nossa, muito parceiro mesmo. Eu não tenho o que reclamar dele nessa questão ali. E aí também eu tenho a minha filha, né? Que é médica, você disse que é médica. Sim, qual que é a especialidade dela? Pediatra. Pediatra. Na época ela estava fazendo ainda lá em Francisco Beltrão, né? Nossa. Então, e eu ainda leiga, não sabia das coisas, mandei para ela os exames. Assim, falando, acho que deu alguma coisa assim, mas ela pegou e olhou o exame, ela mandou assim, mãe, nós vamos ter dias muito difíceis, porque estava lá, BIRAD 5, como ela viu, ela já sabia. Então, assim, ela foi de uma parceria também, sabe, ali junto, me ajudando. O meu menino, né, ele sofreu muito, porque ele é o mais novinho, né, então ele sempre estava comigo ali. Ele teve um baque muito grande assim, mas estava ali. Foi ele que me ajudou, me ajudava muito dentro de casa, né? Então a família, a minha mãe, a minha irmã, pegaram as crianças, ela tinha um bebê, a Cecília e o Henrique, e vieram para cá no começo da minha quimioterapia e ficaram 1 mês e pouco na minha casa. Ali, na minha irmã foi na minha primeira quimioterapia. Estiveram juntos ali o tempo todo, sabe? Então, foi, assim, um momento bem lindo, assim, digamos assim. Nós sempre fomos muito unidos mesmo. Mas esse momento da família ali, eu me senti tão acolhida, tão querida, sabe? E foi, assim, esse momento que eu vivo hoje, a minha maneira, toda essa vontade que eu tenho de viver, eu não quero deixar nada para amanhã, porque eu acho que é tarde, eu tenho que fazer logo, porque eu quero viver isso. Então, eu fico pensando que é muito desse apoio deles, né? A minha irmã, eles moram longe, mas eu vou lá 1 vez por mês, porque eu quero estar perto dos meus pais. Meu pai tem 80, minha mãe tem 75, e eu não quero ficar longe deles, eu quero estar perto, quero viver tudo com eles, né? E agora há pouco tempo também, o meu cunhado, o câncer, assim, ele tá dentro da nossa família, e não tem como você fugir. Que o meu cunhado, que é casado com a minha irmã, também teve um câncer, né? E agora há pouco tempo, e graças a Deus ele tá bem. E a minha cunhada, né, que é casada com meu irmão, que também convive com o câncer. Mas nós somos uma família forte, onde um apoia o outro, onde um tá ali sempre do lado do outro, sabe? E também assim, Valdinei, a gente não pode também colocar, por exemplo, eu gosto muito de viajar, de sair, de fazer coisas. Tem pessoas que não conseguem fazer isso quando está dentro, principalmente, de um tratamento, né? Então, que cada pessoa tem uma maneira de ser, sabe? Assim, de encarar. Não é, eu tinha uma fisioterapia que a sogra dela tinha um câncer muito menos agressivo do que o meu. Ela nem era metastático dela, era só câncer. Ela não quis nem fazer a cirurgia. Ela sentou lá no sofá e ela está morrendo, se já não morreu. Porque nunca mais ela quis nada. Não quis sair da casa, não quis fazer tratamento, não quis fazer nada. Então, é isso que é o mais perigoso, sabe? Essa questão da depressão dentro do tratamento. E aí que entra a família. De estar ali junto, de estar acolhendo, de estar cuidando, sabe? Eu vou voltar na questão da tua filha, porque ficou uma imagem aqui na minha cabeça. Eu quero que você me ajude a entender um pouco mais e falar com quem está nos acompanhando sobre isso. Você ensinou a sua filha, ou você, de alguma maneira, promoveu, né,
A formação da sua filha hoje dentro da área da medicina, ainda que ela esteja numa outra área que não a oncológica, obviamente que ela tem toda a noção do que é a tua doença, do que é, né, a tua realidade. Como que isso soa dentro do teu ambiente, dentro da tua casa, dentro das tuas relações hoje? Ter uma pessoa a qual você ajudou a formar dentro da área da medicina, em que a gente delega ali toda a nossa expectativa que vai tirar as nossas dores, que vai prolongar a nossa vida, que vai, né, ter a potencialidade ou a possibilidade de nos curar. O que isso mudou para vocês em relação, na rotina, no dia a dia, no teu conhecimento? Você acha que isso realmente agregou? Ou você mais cedo falou uma coisa que eu vou entrar depois sobre espiritualidade e tudo mais. Você disse que nada é por acaso nessa vida, né? Você vê alguma relação nisso? Do que você vive hoje com a sua filha estando nessa área? Sim, eu acho que tem muita relação. Esses dias, agora no Natal, meu pai ficou 40 dias na minha casa, ele fez uma cirurgia aqui no HU, e aí eu fiquei os 15 dias no hospital com ele, e aí eu cuidava dele. E lá dentro, você sabe como que ali eles fazem o que eles podem, mas falta pessoal, né? Tudo. Dentro das limitações, né? Eu dava banho nele, sozinha, pegava, ele tem 90 quilos, eu pegava, levava ele para tomar banho, trocava ele, fazia tudo com uma coisa meio natural. Aí ela falou assim, mãe, às vezes eu fico pensando assim, da onde que vem, né? Que na nossa família tem enfermeiras, mas não tinha assim, não tinha ninguém que fosse médico, alguém assim mais aprofundado, né? Nós temos algumas primas enfermeiras, né? Várias, né? Que são ótimas também, mas assim, não tinha nenhum médico, nada. Ela falava assim, hoje, olhando para você, mãe, eu vi assim que acho que você poderia ter ido para a área da saúde tranquilo, porque você faz isso com uma naturalidade, do jeito que você cuidou do vô, sabe? Assim, então, eu assim, não era um peso para mim, não era uma coisa que me dava nojo, não era uma coisa que me dava medo. Então, assim, eu acho que tem sim uma ligação disso, né? Dessa questão aí. E também, assim, da minha filha, claro que foi importante os conhecimentos dela, ela me ajudou bastante, né? Principalmente nessa parte dos medicamentos, da alimentação e tudo. Mas o que mais, assim, me ajudou foi a questão dela, assim, ai, mãe, vamos fazer o teu cabelo, mãe, vamos fazer as unhas, ai, mãe, eu vou fazer um skincare no teu rosto, olha, eu vou fazer uma skincare, você vai ficar bem, porque você tá ali tão debilitada, a comida é amarga, ou você tá feia, você não tem cabelo, as tuas unhas partem todas, os seus dentes quebram, os dentes quebram, né? Então, você tem que correr atrás de arrumar os dentes, de cuidar das unhas. Se você não quiser também, você fica muito feio, sabe? Então, e ela, não, mãe, vamos lá vamos fazer uma massagem, mãe, fazer massagem para ficar bem, tá? No dia das mães, lá eu vou levar você vai fazer uma massagem no cabelo, vai colocar o pé lá na aguinha quentinha com as bolinhas, e ela compra os sais, e vão fazer uma massagem. Ela fazia muito isso, sabe? E isso era um carinho. Era a médica, era a filha. Era a filha, sabe? Mulher. E o meu filho também, ele tem 22 anos, ele deitava comigo na minha cama, lá, do ladinho, e ele ficava do meu lado ali. Então, isso para mim, assim, são coisas que me emocionam muito, porque essa força, assim, essa pega. Essa pega bastante, assim, né? Dessa companhia, desse amor. E eu também tenho, a gente fala dos amigos que se afastaram, mas a gente tem os amigos que ficaram, né? Tem a minha amiga, ela fazia a comida lá na casa dela e trazia e botava na porta do meu apartamento. Não podia ter o contato, né? Porque estava ali, mas ela deixava as marmitinhas ali para 3, 4 dias, sabe? Para mim e para o meu filho. Então, ela foi lá, ia lá, né? Na UPA, levar roupa, né? Pra gente, sim. É uma pessoa que eu posso contar, né? E amiga e daí tem as amigas da viagem, né? Essas são, assim, para toda hora também. Então, é muito importante te lembrar disso, né? Dessa parte boa. E aí tem o meu pai, a minha mãe, né?
que eles mesmo ali, eles sendo idosos já assim, eles me dão uma força, é uma coisa, minha irmã, o meu irmão, a família mesmo, né? Eu tenho uma tia e 2 primas que são muito presentes na minha vida também, né? E a fé é muito importante. Vamos chegar nela agora, então. Sabe, a fé aí é muito importante. E essa questão, sabe, da atitude. É bom a tua vida, é boa a tua vida hoje? Poderia ser melhor. Claro que poderia ser melhor. Porque às vezes eu tenho muita preguiça de tomar o medicamento, às vezes, porque você tem que se preparar para tomar ele, porque se você não comer, você passa mal. Então eu tenho que comer, às vezes, sem querer, né? Para poder tomar a quimioterapia oral. Porque se você tomar ela sem, você vai passar muito mal. Você até vomita, né? Então, às vezes, eu fico assim, ai, por que eu tenho que tomar todo dia? Então, quando chega aqueles 7 dias que eu não preciso, ai, meu Deus, que benção. Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço a Deus por ele estar ali. Exato, exatamente. E hoje mesmo eu estava vendo, agora antes de você chegar ali, eu estava vendo que já está vindo outras imunos bem mais eficientes do que essa que eu já estou tomando. Quer dizer que a hora que essa não fizer mais efeito, já vai ter outra que eu vou poder tomar. Não se mexe, porque câncer é assim. Se você está tomando um medicamento, mesmo que ele seja arcaico, mas se ele está ali em remissão, você não mexe. Deixa quietinho, deixa lá como está. Não troca, porque às vezes você troca pelo novo e o teu organismo não... Ele rejeita, né? Rejeita. Então, você tem que ter todo esse cuidado, assim, né? De fazer a coisa certa e fazer acontecer. Ah, hoje eu não vou tomar o remédio. Não tem isso. Não tem essa história. Não existe isso. Você tem que tomar todo dia. Porque o medicamento que mais judia da pessoa que tem câncer de mama, você já deve ter ouvido, anastrozol, tamoxifeno. Esses 2 medicamentos, eles são um dos primeiros que apareceram lá. E eles salvam muitas vidas. Muitas. Eles têm no SUS, sabe? E eu tomo eles também, vou tomar pro resto da vida. Então, e as pessoas que têm só de mama não tem a metástase, eles tomam 10 anos, daí eles ganham a tal da alta, né? E daí, geralmente, ficam bem. E agora, no meu caso, não. E ele sendo um comprimidinho desse tamaninho assim, ele é o que mais judia. É ele que te dá dor no pé, inflama teu pé, te dá... Os efeitos colaterais são muito graves. Eles doem cada articulação dos dedinhos, do joelho, do tudo. E aí você tem que usar outro tipo de medicamento para equilibrar isso? Sabe, no começo assim eu até usei. Hoje eu consigo só com academia. Você fazendo muita musculação, ajuda muito. Fortalece. Isso. E também aí eu tomo também um neuropático. Que daí esse neuropático ajuda também no resto de todas as dores. Em vez de ficar tomando remedinho para dor ali, para dor lá, eu já fui num ortopedista e ele já falou assim, vamos tomar um neuropático? Para mim foi muito bom. Você falou do comportamento, você falou de técnicas, você falou de produtos, né, os medicamentos, o tratamento como um todo que você faz. Como que a fé entra nesse cenário agora? Para mim foi tudo fé. Para mim a fé é tudo, né? Então assim, eu tenho uma amiga muito querida, a Andréa Piozevan. Ela é muito querida. A gente não fica assim o tempo todo juntas, mas o tempo que quando a gente se encontra... De qualidade, ela né? é uma pessoa maravilhosa, eu amo muito, eu quero ter ela perto de mim. Ela falou assim para mim, Eliana, você acredita, você tem fé, você quer fazer uma cirurgia espiritual? Aí eu falei para ela assim, eu quero. Eu sempre gostei. Eu sempre leio os livros espíritas, eu gosto dessa parte, assim. Aí eu falei, eu quero fazer, sabe? Aí eu falei pro meu marido, porque o meu marido, ele é assim, um católico meio desviado, assim, mas ele é uma pessoa muito boa, mas ele não é muito, assim, de religião, essas coisas tudo. Mas ele tem muito respeito, sabe? Aí eu falei assim, Lu, eu vou fazer uma cirurgia espiritual e a gente vai deixar a casa tudo no clima, assim, vai ser uma coisa bem séria, tudo, né? Aí ele ajudou, todo mundo ajudou lá em casa, né? Aí eu vou botar uma roupinha clara, aquele momento era só meu, né? E todo mundo em silêncio dentro da casa.
E fizemos. Olha, eu acredito muito que aquilo ali, para mim, é como se eu sentisse naquele momento ali que estava acontecendo, sabe? A espiritualidade estava presente. Tanta fé, sabe? Mas tanta fé que ia ser bom, porque eu estava no pior momento. Aquele momento que você acha que você vai morrer mesmo, sabe? Então, aquilo me deu assim uma força, mais uma força. E aí passou, né? Aí no outro dia, tudo, parece que você levanta, parece que você tá sentindo que você fez uma cirurgia. Anestesiado, né? Aí passou, né? Quando um mês mais ou menos depois, eu fiz o primeiro exame de imagem. E daí, também, isso acontece também por causa do medicamento e tudo, que a primeira carga derruba lá embaixo o marcador tumoral. Tava lá, porque assim, o marcador tumoral acima de 3.000. Aí você já não sabe mais quanto é. Você pode estar ali com 1 milhão já de células cancerígenas. Que acima de 3.000 você não consegue mais contar. Então a minha estava acima de 3.000. Certo. Aí, de 3.000, ela já baixou lá, estava lá no 89, uma coisa assim, mas caiu muito, sabe? Aí, nossa, eu já fiquei super feliz, né? Porque o tratamento vai dar certo. Depois ele dá uma subida de novo. Sim, é que a primeira normal, carga, né? Que pega, ele cai muito forte, né? Então o teu organismo tá fraco, aí pega e mata mesmo, né? E aí, então, mas eu tinha certeza, assim, que aquilo tinha a ver também com a fé, né? E daí também tem a questão, por exemplo, eu sou católica e a minha mãe, ela é uma pessoa de fé muito grande. E eu pedi muito também para minha santa especial, que é Nossa Senhora Aparecida. Nossa, ela é assim muito. E aí, como eu tenho um pezinho lá no espiritismo, eu também pedi muito, doutor Bezerra de Menezes. Então, assim, eu pedia muito e eu confiava naquilo, sabe? Confiava mesmo. E eu acredito muito no meu estar hoje bem disso também. Porque eu só fui melhorando. Eu fui criando força, eu fui ganhando disposição, sabe? Vontade de melhorar em tudo e de não ficar ali chorando as pitangas. Então foi assim, até eu achei que eu consegui reagir rápido, né? E aí eu falei assim, não, mas aquelas viagens que eu fazia lá não sei quando, eu tenho que fazer agora. Eu tenho que fazer, eu tenho que começar a fazer. E comecei. Tudo rápido, né? E vamos para isso, e vamos fazer aquilo, e vamos fazer... E tudo foi, né? Até veio a formatura da minha filha de medicina. Nessa formatura, até a minha filha olha as fotos. Você estava tão linda nessas fotos, ninguém sabe como que você estava. O medicamento tinha me dado... Desculpa. Tinha me dado... Olha como ficou manchado. Hematomas. Ela deu uma reação medicamentosa. Então, ficou tudo no vivo. Virou tudo ferida. Tudo. Nos braços, no corpo. E aquilo coçava muito. Efeitos do remédio. Do remédio. Ele teve que tirar uma dose da quimioterapia. Mas eu tava assim... Mas isso não te abalou e você foi pra formatura. Foi uma semana de festa que foi um sonho, assim. Parecia que você saiu do mundo real, entrou no mundo irreal, né? A família foi lá, tava toda a família. E a gente tava todo mundo juntos ali. Eu não lembrei. Eu fui lembrar depois que passou tudo, e daí fui tratar e cuidar tudo e fiquei bem, né? Mas então, são coisas assim que as pessoas não sabem que acontece. A fé mobiliza realmente? Muito. A fé ela te bota de pé. Ela te faz, sei lá, ela faz você acreditar mais nas pessoas, na vida, sabe? E é isso que faz você levantar todos os dias. Levantar e ter vontade de fazer as coisas, né? Antes, o que eu fazia? Eu levantava para ir trabalhar e eu tomava um café correndo ali. Hoje, eu levanto todos os dias e eu arrumo a minha mesa do café. Eu vou tomar? Eu vou tomar. É só eu? Só eu. Mas ali tem o meu mamão, né? O meu pãozinho, a minha mesa arrumadinha do café. E eu faço isso todos os dias e como certo. Tudo certinho. Eu nunca fazia isso, né? Porque era corrido, não dava tempo, né? Então, eu acho assim, a fé me fez acreditar mais na vida, nas coisas que a vida pode te ajudar, né? E principalmente a cuidar mais de mim. Pensar primeiro em mim, sabe? Que mãe faz muito isso, pensa muito primeiro nos filhos, no marido, na família, e depois, lá por último, é você. Uma vez uma pessoa falou isso pra mim. Você cuida de todo mundo, e quem que cuida de você? Exatamente. Esse é o mal de quase todo mundo, né, Eliana?
Então, assim, essa questão é bem, bem complicada. Ontem eu estava numa reunião com as colegas lá, né? E eu vi, assim, que tem ainda... Fica-se alguns traumas, sabe? Ainda dessa questão do câncer, né? Você diz em você ou no geral? Eu acho assim no geral, no geral, porque eu vejo assim que às vezes eu vejo mais nos outros que em mim. Uhum. Sabe? Parece, não é que eu sou mais bem resolvida, eu acho que eu consegui lidar melhor. Sabe? Consegui lidar melhor com essas situações assim. E que é uma coisa do dia a dia, não é uma coisa que você fala assim, eu vou fazer porque eu sou forte e eu posso. Não é. Você vai fazer porque você vai tentar, você vai lutar, você vai no seu limite, vai ver até onde você consegue chegar. Que nem agora, por exemplo, eu fui para Bolívia. Eu sei que a minha imunidade é baixa, eu sei que eu não tenho toda aquela força física, então lá eu passei mal, lá eu usei balão de oxigênio, mas eu não deixei de nenhum passeio, fui em todos. Voltei para cá, tive que fazer 1 mês de tratamento com o estômago, porque daí alguma coisa lá já me fez mal, já, sabe, tomar probiótico, tudo tem que fazer tudo certo, né? Então, por exemplo, uma vontade que eu tenho é de ir pro Peru. Não posso ir, porque eu não tenho força física, né? Para ir pro Peru. E nem essa parte da altitude também me prejudica muito. Então, lá pode ser que um dia eu consiga ir. Mas hoje eu sei do meu limite. Porque e você respeita isso? Eu respeito, sabe por quê? Porque eu já fiz isso. Hoje eu vou fazer uma faxina na minha casa. Limpei a casa de baixo a cima, lavei os banheiros, limpei tudo. Quando foi no outro dia, eu não aguentava levantar de dor. Muita dor. Dor nos braços, nas costas, sabe? Um mal-estar e tudo. Você não está respeitando o teu corpo, né? Porque hoje, por exemplo, se eu faço o exame lá da questão da imunidade, a minha imunidade é boa para o meu diagnóstico, para a pessoa que tem câncer. Mas se fosse em você, seria muito baixo. Então, aí é fácil de pegar uma infecção, é fácil de um monte de coisa. Então, você tem que cuidar. Você disse que ontem estava com as suas amigas, estava num encontro, eu imagino que esse encontro ele tenha sido muito bom, e que você estava lá e estava observando ao redor e entende que as pessoas olham para o câncer ainda com muitas restrições, às vezes com uma ideia distorcida do que realmente é, e no teu caso principalmente, na condição em que você vive hoje, nos cuidados paliativos, metástase, tem um nível muito mais agressivo. Então eu quero aqui fazer um exercício contigo de a prof. Eliana, de 6, 7 anos atrás, com a Eliana de hoje. Se você tivesse que sentar nessa mesa para tomar um chá, tomar um café com essas mulheres, com essas figuras, como seria esse papo? Olha, se fosse, por exemplo, eu fosse conversar, falar para elas, né? Para você, a Eliana de lá, a prof. Eliana. Uma Eliana falando para outra. Falando para a Eliana de hoje. Eu conversaria com a Eliana, eu tiraria essa parte, por exemplo, que eu falei toda do diagnóstico para você, foi para você mais me conhecer. Mas hoje, eu prefiro falar da Eliana de agora. Então, eu diria para essa Eliana lá de trás, né? Que hoje a gente tem que se abrir para a vida, que a gente tem que ser mais do que ter, né? Pensar mais nessa parte aí, cuidar mais da saúde, né? Exercitar mais o corpo, porque a academia ela é o melhor psiquiatra que existe, né? Valorizar a família, mas aquela família que tá ali. Sabe? Não é lá eu tenho um tio rico, lá não sei aonde, eu vou lá. Não é aquele tio. É aquela família que tá junto de você ali. Perto de você, que tá sempre ali, né, para te dar aquele apoio. Então, isso é muito importante, né? E se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu cuidaria melhor do meu casamento.
Porque eu acho que a gente ficou, assim, muito tempo morando longe, né? Assim, ele morando num lugar, eu morando no outro. E aí trabalhando muito, ele trabalha muito e eu trabalhava muito. Quando a gente viu, chegou a doença, né? Então, acho assim que a gente tá junto já há 36 anos, mas a gente poderia ter cuidado melhor do nosso casamento. E isso é uma coisa que ele concorda também, sabe? Então, que a gente não cuidamos bem de nós dois, né? Ficamos cuidando mais dos filhos. A gente conseguiu formar os 2 filhos, né? E que a gente veio de uma família muito pobre, a gente não herdou nada. Nós fomos assim, um pagou a faculdade do outro, ajudando, né? Tudo que a gente construiu na vida fomos nós 2. Então, eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu cuidaria mais da minha vida, do meu casamento, e teria feito algumas coisas diferentes, assim, com relação à minha pessoa, né? Assim, de cuidar mais da minha saúde mental e de não ter dado, assim, tanta atenção pro trabalho, né? Muita atenção, demais, muita perfeição, de querer fazer tudo muito perfeito, de fazer tudo muito certo. Eu sempre fui muito assim, e isso judiou muito de mim, né? E as pessoas tóxicas também. Tem algumas pessoas que são muito tóxicas, que você tem que conviver, porque às vezes são seus chefes, são seus, sei lá, de alguma maneira tá perto de você e você tem que conviver. Então essas pessoas também te fazem mal de alguma forma. E não adianta, todo mundo já passou por alguém assim, sabe? E não é bom, né? E então são algumas coisas que eu mudaria na minha vida, seria isso, né? E também, assim, eu já falei isso lá em casa, que se eu tivesse 20 anos hoje, eu não teria ido pro lado da... Não que eu não amei, eu amei muito ser professora. Era uma missão, acho que para mim. Mas hoje, se eu tivesse 20 anos, eu seria empreendedora. Eu não seria professora. Porque eu acho que está muito no sangue da nossa família, assim, sabe? E é uma coisa que eu gosto muito e que eu gostaria de ter feito. Mas não dá tempo? Eu acho assim que hoje já é... Primeiro porque eu estou aposentada Pela doença. Pela doença, né? Ainda um padrão, eu já ia me aposentar pelo tempo mesmo. Certo. Né? E depois porque eu acho que ainda é uma coisa assim que demanda de você ter um certo esforço, um certo compromisso ali, né? E eu acho que eu tô numa fase que eu quero ter, assim, compromisso com a vida. Mas não quero ter compromissos outros, sabe? De ter ali que, eu quero poder levantar a hora que eu quero, viajar a hora que eu quero, sabe? Então hoje eu me dou o direito de dizer assim, não quero fazer tal coisa, não vou fazer, sabe? Então até um dia meu marido falou assim, mas Eliana, eu te pedi para você fazer não sei o que, você não fez, você ficou aqui e não fez. Eu falei assim, Lu, olha bem para mim. O Rodrigo, meu oncologista, ele falou assim, e eu vou ajudar você a se aposentar para você cuidar de você, né? Para você cuidar de você. Falei, então, eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que cuidar de mim. A minha missão aqui e agora é essa, é simples, cuidar de mim. Perfeito. Isso, então eu tenho que cuidar de mim e tá muito bom, né? E então é isso, sabe? Se eu pudesse mudar e pudesse falar para outra Eliana, eu falaria isso, sabe? De cuidar mais da família, cuidar mais do casamento, ter mais momentos com a família também, pai, mãe, irmãos. E não trabalhar tanto, sabe? Dali de dedicar tanto a ponto de você adoecer. É o que mais vale na vida. É o que mais vale na vida. Porque eu falo pro meu marido, mas ele não consegue ver isso ainda. Porque ele trabalha muito ainda, sabe? Então eu falo, tem que se aposentar. Lu? Ô Lu, dá uma desacelerada aí, Lu. Por favor, cara. Então ele tem Vamos viver um pouco mais, Lu. Com menos estresse, né? Com menos correria. Ainda que hoje ele tá mais solto, assim, porque ele gosta muito de moto. Então ele tem feito viagem de moto. Esses dias ele foi pro Uruguai de moto, foi pra Brasília de moto. Agora, aliás, qual é a sua próxima viagem? A minha próxima... Já tá marcada? Sim.
A próxima viagem, agora eu vou para casa dos meus pais, nesse mês que vem. Mas assim, em agosto, a gente vai para Bento Gonçalves, né? Que é aqui pro Rio Grande do Sul, pertinho. Naquele trem do vinho lá, sabe? Já Toma um vinhozinho, não? É um suquinho, né? De uva, assim. O vinho sem álcool, né? Tem vinho sem álcool. E daí, acho que para setembro ou outubro, a gente não acertou ainda, a gente vai para Europa, eu e a minha filha. Opa! Daí a gente vai fazer lá. Eu pretendia fazer aquela do trem lá da Itália para a Suíça, mas não sei se a gente vai conseguir essa. Mas a gente vai para França, daí nós vamos ver que outros países a gente vai ali mais perto. Portugal, Espanha, tudo pertinho ali, né? A gente vai, daí é só eu e ela. E daí no final do ano eu vou fazer um cruzeiro com a minha irmã e a minha sobrinha e a minha filha. É uma viagem só de mulheres. Isso são memórias ou o quê? Do quê? Essas viagens. Memórias afetivas, assim, né? São coisas que ficam... não sei, assim, porque, olha, você compra um carro novo, você fica maravilhado com aquele carro ali. Dali uns dias, só é um carro. As viagens, não. Você nunca vai esquecer, inclusive dos perrengues. Principalmente. Sabe? Eu e as minhas amigas, a gente se perdeu nas dunas o ano passado, lá no Rio de Janeiro, lá em Cabo Frio. Começamos a andar para aquelas dunas, quando a gente viu, tinha passado, não sei Empolgaram quanto. e foram caminhando. Aí eu falei, gente do céu, como que nós vamos voltar? Onde que vai? Onde é que tá? Perdida nas dunas. Eu falei, meu Deus. Então, e chegamos de noite lá no hotel, porque estávamos perdidos lá no... Isso equivale à vida. E a gente fica lembrando e dando risada daí, sabe? Que na hora dá um desespero, né? Ali tudo. Mas depois são coisas que você fica lembrando. Né? Agora eu fui para Bolívia e todo mundo, olha que coisa linda essa estrada, a gente anda 2, 3 horas olhando essas cordilheiras. E eu fiquei olhando assim, tava com um monte de gente. E eu falei assim, meu Deus, não tem um pé de manga. Aí... a turma inteira deram risada. Com agora, tanto espaço aqui, nem um pezinho de manga. E fico fazendo piada agora, manda pra mim, ô Liliana, conseguiu ver o pé de manga? Sabe? Então são coisas assim que a gente vive e que é muito legal. E que fica, né? E não importa, né, Eliana, se você tá na Bolívia, se você tá num Bento Gonçalves, se você tá na Europa, não importa onde é que você está. Importa é como você está. É verdade. Não é? Como que tá a Eu estou presente, eu estou vivendo isso aqui. Isso. E talvez dessa sua fala, né, dessa 1 hora que a gente teve de programa aí, o que mais fica para nós aqui, que ficamos ali atentos em cada detalhe, em cada fala, em cada palavra sua é essa. O que você está fazendo agora? O que você está fazendo aqui agora? Esse é o momento. Olha a frase que eu peguei para a vida. O passado não existe mais. Já era. O futuro não existe ainda. Não chegou. Então eu vou viver agora, esse momento aqui. Que é o presente. É esse momento aqui. E a minha irmã, ela falou para mim o dia que eu saí da clínica. Irmã, todos nós vamos morrer. Nós temos, essa é a lei da vida. É certo. Então... todos nós vamos. Então não é porque eu tenho câncer e o outro não tem, ou porque um está doente e o outro não está, que o outro vai ter mais privilégio, não vai morrer. Todo mundo morre. Então quando chegar, e é a hora. Isso é outra coisa que eu acredito. É a tua hora. Então o que você tem que fazer da vida? Cuida de você para você não sofrer. Sabe? Se você chegar a ter uma doença, você conseguir lidar com ela para não sofrer, né? Então é isso que eu procuro fazer na minha vida, sabe? Não sofrer, não ficar ali pensando o tempo todo. Eu tem dias, eu passo até semana sem lembrar que eu tenho uma doença, né? Aí chega lá o dia de ir no médico, eu lembro, né? Lá de vez em quando eu vejo uma reportagem, eu lembro. Mas a maioria das coisas eu tô lembrando, a maioria das vezes eu tô lembrando nas viagens. Nas viagens, nos passeios, nas experiências da vida. Quando eu vou lá para casa da minha irmã, a gente faz um pastel, a gente faz uma pamonha lá junto, sabe? Então essas experiências assim são muito importantes. E eu também não vou falar, ai meu Deus do céu, porque a gente tem que ser feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Eu acho que é importante a gente estar bem o tempo todo, sabe? Você está bem o tempo todo. Porque o que é muito errado é você estar infeliz o tempo todo.
Não precisa, né? Não, de Porque maneira você acha que você nenhuma. fica infeliz tomando uma xícara de café, né? Ninguém estava infeliz tomando uma xícara de café, né? Então, são essas coisas assim que a gente tem que puxar para cima mesmo. E se você conversasse, por exemplo, com a minha filha, com o meu filho, eles me admiram muito. Sabe, assim, mãe, porque você é tão pra cima, porque você, se a gente vem com a pior coisa pra você, você fala, mas isso aí dá um jeito, isso aí nós vamos fazer assim, assado, tá, vai arrumar. Então, você nunca trouxe nada pra você que você não arranjasse alguma coisa positiva, sabe? Então, é assim que a gente vive e leva a vida, e eu não tenho medo do câncer, não tenho medo dele, mas eu tenho um respeito muito grande. Muito grande. Tanto que eu não gosto, por exemplo, nos comentários que a gente escuta assim, porque essa coisa que tá dentro de mim, porque essa coisa do demônio. Não fala isso, sabe por quê? Porque não é uma coisa que saiu, é tua. É uma célula que sofre uma mutação. E aí acontece isso. Ela estava dentro de você. É uma doença, é biológico, não tem nada a ver com demônios, não tem nada a ver com praga, não tem nada a ver com, sabe? Então a gente não pode pensar dessa forma, porque eu não quero uma coisa feia assim dentro de mim, né? Então, claro, a gente vai atacar, vai trabalhar para melhorar, porque a ciência está aí e tudo, mas é uma coisa o que acontece? Pode ter, as causas é de fora. Porque as causas podem ser de fora. Claro. Né? Porque se você estilo come... de vida, o que você vai guardando, sim, né? Mas a doença não. A doença, ela é do seu organismo. Então, vamos parar de ficar, né, criando mais coisas, assim, nesse sentido ainda de, né, não posso nem falar. Gente, vamos falar, sim. Fala no que a gente pode fazer de melhor, no que a gente pode ajudar, né? E aí, então, quando eu vou nos médicos, por exemplo, é uma coisa que eu dou risada. Toda vez que eu vou no oftalmo, que eu vou fazer num outro médico, aí ele pergunta, você tem tal coisa, tem tal coisa, tem tal coisa. Você tem alguma doença grave? Tem alguma doença? Eu falo, é só câncer. Aí eles dão muita risada. O olho assim, mas você tem câncer? Vai assim. Não é comum as pessoas encararem com essa grandeza, com essa maturidade, né? Sim, então eles se assustam assim, sabe? Mas só câncer, você fala assim. Como eu falei, não. Quer que eu fale como? Vou falar assim, não, eu tenho câncer, eu vou morrer. Não vou morrer. Vou morrer a hora que tiver que ser, né? Então, e vamos viver, né? Obrigado por ter vindo e compartilhado tudo isso com a gente. Por que nada. Força, mulher! que exemplo, sabe? Que lucidez. Obrigado. Eu quero continuar assim. Quero viver aí mais uns... Até quando Deus achar que tá bom, né? Então, que dizem que a pessoa que tem câncer tem sobrevida. Eu não acho que eu tenho sobrevida. Eu tenho uma vida mesmo, sabe? Uma vida. E que precisa ser vivida com toda a grandeza que ela merece. Né? E você, quando você tem força, determinação e vontade, você tem qualidade de vida. Perfeito. Você também não quer viver uma vida meia, né? Meia vida, né? Então, isso é importante também, né? Obrigado. Por nada. Imagina, você tenha obrigada a você. cada vez mais saúde, sabedoria e essa força aí. Obrigada. Obrigado. Obrigada mesmo.